Minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando. Olá, boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga, boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite a todos que já se encontram comigo nessa sala. Quero aqui, já de primeira mão, pedir desculpa, pedir perdão aos irmãos pelo nosso atraso. Eu não sei quantos estão comigo nessa hora, mas estamos aqui para juntos nós prosseguirmos no desafio de mais uma noite estar aqui na casa do Pai, para junto meditarmos, refletirmos na palavra de Deus. Tive um pequeno atraso, por pouco não vinha para a sala, mas Deus nos deu graça, nos deu força, nos deu condições, e aqui estamos para juntos nós buscarmos a face do Senhor. Amém? Se você está comigo, eu estou vendo a Ângela Maria, eu estou vendo a Lourdes Busato, eu estou vendo a Nise, eu estou vendo algumas pessoas que estão conosco. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. O tema da mensagem de hoje é um tema bem sugestivo, baseado no livro de Ruth, no capítulo 1, Você pode abrir sua Bíblia no capítulo 1. Deus quer te dar um recomeço. Quantos aí estão precisando de um recomeço? Deus hoje, Ele vai lhe oferecer esse recomeço. Ele vai te dar alguns passos, algumas posições que você tem de tomar para obter um recomeço. Um recomeço sempre é bom, né, queridos? Um recomeço sempre faz bem. Não é verdade? E Deus nessa noite quer lhe dar a dica certa para que você possa obter esse recomeço. Deus quer te dar um recomeço. Baseado no livro de Ruth, capítulo 1. Tá bom? Eu não vou ler aqui, mas você acompanha aí, tá? Porque nós já estamos atrasados. Vamos lá? A Bíblia aqui nesse capítulo, querido, nos conta, esse período aqui é um tempo dos juízes, né? Nós sabemos que o povo de Deus teve uma época que eles eram guiados pelos juízes. Essa aqui é a época dos juízes. E a Bíblia diz que nesse período, nesse tempo, aconteceu uma grande fome na terra. Aconteceu um período tão terrível como está acontecendo hoje, em todo o planeta. Um tempo de fome, um tempo de escassez. E exatamente nesse período, a Bíblia diz que diante disso, um homem chamado Alimeleque, diante dessa fome, diante dessa episódio que estava acontecendo na terra, ele, na tentativa de buscar novos horizontes, novas direções para sua família, a Bíblia diz que ele e a sua esposa Noemi, veja bem, e seus 2 filhos, os 2 filhos deles um chamava Malom e outro chamava Quilion, 2 filhos. Então, Alimeleque, Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles deixaram a casa em Belém, onde eles moravam, para peregrinar pelos campos de Moabe, em busca de novos horizontes, em busca de novas oportunidades. Mas a Bíblia diz que lá, nas terras de Moabe, os rapazes se casaram com 2 moabitas, uma por nome de Ruth e outra por nome de Orfa. Ruth e Orfa. Porém, a Bíblia também registra aí, onde eu pedi para que vocês acompanhassem, a Bíblia registra que os 3 homens da família, tirando Noemi, o Alimeleque, Malom e Quilion,
Esses 3 homens, eles morreram. Eles morreram. Então restaram apenas a Noemi e as suas 2 noras. Uma por nome de Ruth e outra por nome de Orfa. E aí então, a Bíblia diz que uma grande tragédia, um grande drama, né, inicia nessa família. Veja, eles foram em busca de que? Novos horizontes. Eles deixaram a terra deles, eles deixaram a cidade deles, a nação deles, por causa de uma grande fome que estava sobre a terra. E ao invés de as coisas melhorarem, ao contrário disso, as coisas pioraram. Os 2 filhos deles casaram com 2 moças das terras de Moabe, e depois, algum tempo depois, o pai e os 2 filhos morrem. E ali começa um grande drama na família. Vejam, queridos, que por mais que a família de Elimeleque houvesse errado, tá? Deus não abandonou Noemi. Você vai ver que na história, apesar deles terem ido para uma terra sem permissão de Deus, sem direção de Deus, eu quero abrir um parênteses aqui, né, para você que está me escutando, entender que nesta vida, queridos, aprenda uma coisa: como filhos de Deus, nós não podemos andar, né, ou nos dirigir segundo as circunstâncias. Não. As nossas vidas não podem ser movidas pelas circunstâncias. Quem tem Deus como Deus de sua vida, as suas vidas têm que ser guiadas, direcionadas por Deus. Ninguém pode agir fora da direção de Deus. Apesar da fome estar na terra toda, naquela época, na época dos juízes, não havia ordem de Deus para eles deixarem Belém. Não havia. Eles tomaram decisões precipitadas, no calor, né, das circunstâncias. Isso é um perigo. Você que está me ouvindo, está um perigo. Deus sempre está nos advertindo na sala a respeito disso. É um perigo, irmãos, andarmos segundo a nossa direção própria, segundo nossos próprios recursos. Como homens e mulheres de Deus, precisamos sempre ter a direção de Deus sobre nós. Claro, todos nós estamos sujeitos a tomar decisões erradas. E nem por isso Deus vai deixar, como nós pregamos ontem, de nos amar. Não. Mas é bom evitar, né? Acho que não tem necessariamente nós trilharmos caminhos que não são nossos. Precisamos aprender a confiar e esperar o tempo de Deus. Mas a Bíblia mostra nesse texto, amados, e isso é o que eu quero que você, em complemento à palavra de ontem, você entenda que, apesar dos erros, né, dessa família, Deus não abandonou a Noemi e nem as suas noras. Apesar da escolha deles ter sido erradas, largado a terra natal deles, os filhos terem contraído matrimônio com pessoas de outra cultura, de outros princípios, mas nós vemos que no final Deus não abandona essa mulher chamada Noemi, que ficou viúva, né? E também perdeu seus filhos. Ele deu um novo, e aí entra a mensagem, ele deu a essa mulher um novo recomeço. Então, o que eu quero dizer com isso? Que apesar de nossas limitações, nossos erros, Deus sempre vai estar disposto a nos dar um novo recomeço. Isso não é bom? Isso é maravilhoso, queridos. Por isso Deus está aqui querendo falar com você. Ele sempre estará disposto a nos dar um novo recomeço. Então, você não pode se prender nem ao passado, e nem desistir do presente, e nem tampouco do futuro. Porque o Deus que eu sirvo, que você serve, independente das minhas falhas, dos meus erros, Ele sempre nos dará uma nova oportunidade. Isso é um novo recomeço. Então, queridos, diante desta história, nós vamos aprender mais sobre restauração, né? Restauração de Deus ao que nos foi destruído em nossas vidas. Nós vamos aprender. Eu creio que todos nós aqui, né, tem necessidade de uma
restauração, por alguma coisa que por alguma circunstância nos foi destruída, foi arrancada, foi tirada de nós. Mas que bom que hoje, assim como Noemi, nós temos a oportunidade de também termos de Deus um novo recomeço. Deus está aqui propondo isso para mim e para você. Independente dos nossos erros, Ele quer nos dar um novo recomeço de vida. Alguém pode levantar o dedo e dizer, eu quero um novo recomeço. Um novo recomeço sempre é bom. É uma nova chance, uma nova oportunidade de escrevermos uma nova história, não é verdade? Eu creio que tem pessoas dentro dessa sala que precisa escrever uma nova história de vida. E Deus quer dar essa oportunidade. Ele deu a Noemi e quer dar para nós também. Mas, porém, tem alguns passos, algumas caminhadas para que isso aconteça. Restauração de Deus ao que foi destruído em nossas vidas, queridos. Tema maravilhoso. Quem é que aqui não tem algo que um dia foi destruído? Que bom que temos pessoas hoje assim nessa sala, queridos. Que bom. Mas, pastor, é bom ter alguém aqui que teve algo destruído na vida? Não. Que bom que tenha pessoas com essa condição, porque Deus quer trabalhar. Deus quer agir. Deus quer agir. E aí, você está disposto a recomeçar? Então venham comigo aqui. Olha, primeira coisa para um recomeço. Primeira coisa para reconstruir, recomeçar aquilo que nos foi destruído. Sabe o que precisa? A primeira coisa que nós precisamos é fazer a escolha certa. Fazer a escolha certa para o recomeço. Para recomeçar, precisa de tomar decisão, de escolher. Vai estar proposto. O recomeço sempre é assim. Sempre vem uma proposta. E você precisa fazer a escolha certa para recomeçar. Está entendendo? Você vai ser confrontado nessa noite a escolher. E você tem que saber fazer essa escolha. Tá? A Bíblia diz no texto que nós lemos que Noemi, ela reconhece que a sua família errou ao deixar Belém, que significa casa do pão. Belém significa casa do pão. E ela havia deixado para trás a casa do pão em busca de aventuras, em busca de algo sem direção de Deus, contra a vontade de Deus, para se aventurar em uma terra idólatra e, diante da circunstância, a Noemi ela precisou escolher. Quando o esposo dela morre e seus 2 filhos morrem, ela precisou decidir em permanecer nas terras estrangeiras, cuja terra onde o seu esposo a levou, uma terra de um povo idólatra, ou voltar para o seu povo, voltar para Belém. Eu quero com isso dizer para você que o recomeço que Deus está lhe propondo, mediante a sua escolha errada lá atrás, a qual lhe causou situações trágicas na sua vida e de sua família, você agora vai ter que escolher. Ou permanecer nesse caminho tortuoso de destruição, de morte, de perda, de prejuízo, ou voltar. Tem pessoas que se recusam a voltar. Tem pessoas que preferem continuar na terra estrangeira, nas regiões moabitas, que são terras pagãs, terras idólatras, terras de costumes contrários aos costumes de Deus.
Ela prefere continuar do que recomeçar de novo, voltando atrás. Noemi tinha que decidir. Ou continuaria onde o esposo a deixou até a sua morte, ou voltaria. E ela toma a decisão certa. Ela volta atrás. Eu não sei por onde você tem andado. Eu não sei qual caminho você está andando. Mas eu sei que existem pessoas aqui que têm andado em caminhos de morte, caminhos de destruição, caminhos de perdas, de prejuízo. Porque um dia decidiu por conta própria agir também por conta própria. E hoje o Senhor está advertindo, prometendo um recomeço. Mas esse recomeço não pode ser aonde você se encontra. Esse recomeço tem que haver uma mudança de atitude. E a mudança de atitude é voltar. Voltar para onde nunca deveria ter saído. Voltar para a casa do pão. Voltar para a casa do Pai. Voltar para a presença de Deus. Voltar para a convivência, para relações com Deus. Noemi entendeu que ali não era o lugar dela. Noemi entendeu que aquele lugar ali não era o lugar que Deus queria que ela ficasse. Então ela decide a voltar. Então uma das grandes atitudes que nós podemos tomar para o recomeço é a atitude de voltar. Voltar para junto do Pai. Voltar para a casa do pão. Noemi entendeu que aonde ela estava, nas terras de Moabe, ela estava longe dos princípios de Deus. Ela estava longe dos cuidados de Deus. Ela entendeu que ali onde ela estava, por mais amor que Deus tinha a ela, Deus não podia fazer nada por ela. Então, ela entendia que para Deus fazer, ela também tinha que fazer a parte dela. E a parte que cabia a ela era tomar a decisão de voltar para Belém, a cidade do pão, a casa do pão, porque Belém significa casa do pão, casa do alimento, casa do sustento. Então, Noemi toma a decisão de voltar. Não sei aonde você está. Não sei em que terras você anda, com quem você anda. Não sei com quem você está convivendo. Mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Deus quer que você volte. Volte a desfrutar dos benefícios da sua casa. Volte a desfrutar dos benefícios da sua presença. Volte para Belém, casa do pão. Tenho certeza, queridos, que alguém aqui está passando ou já passou por situações parecidas como a de Noemi. Sim ou não? Sim. E digo, não é nada fácil, queridos, olhar para trás e ver e ter que tomar, a decisão errada. Olhar para trás e ver que tomou, ou melhor, a decisão errada. Olhar para trás e ver que realmente ali onde eu me encontro não é o lugar que eu deveria estar. Mas eu penso também, queridos, que é muito mais difícil ainda ter que olhar para frente e decidir qual o caminho tomará para o recomeço. É muito mais difícil. Mas é preciso tomar atitude. É preciso tomar a decisão. Deus quer abençoar. Deus quer trazer coisas novas. Deus quer restaurar. Mas Ele não pode fazer isso aonde muitas vezes nós nos encontramos. Envolvidos, relacionados com pessoas, com coisas, com situações que não é da vontade dEle, que não é do agrado dEle. Então Ele
Ele propõe nessa noite a voltar para recomeçar uma vida nova na sua presença. Queridos, apesar da perda, é preciso aprender a recomeçar. Apesar do prejuízo, apesar da situação desagradável, desconfortante que muitas vezes nos encontramos, é preciso aprender a recomeçar. Noemi, ela aprendeu a recomeçar. Nessa noite, o Senhor deseja nos ensinar também a recomeçar. A Bíblia diz que logo após a morte dos homens da casa, tá? O esposo e os 2 filhos, Noemi ficou desamparada. Ela ficou totalmente desprotegida. Não tinha ninguém a quem ela pudesse recorrer. E ela entendeu que esse era o momento certo para agir. Esse era o momento certo para tomar atitude. Se você se encontra nesse momento, em situação semelhante, aonde os recursos já lhe faltaram, aonde você se sente totalmente desprotegida ou desprotegido, desamparado, sem ninguém com que você possa contar, essa é a hora de você olhar entre o que você deixou, entre o que você está vivendo neste momento, e tomar a decisão de voltar. Então ela toma uma atitude, queridos. A Bíblia diz que foi exatamente nesse momento que ela tomou uma atitude. Ao invés dela se conformar e se entregar à circunstância, a Bíblia diz que ela reage e toma uma atitude que mudou por completo o rumo de sua vida. A Bíblia diz que ela decidiu voltar à sua terra em busca de recomeço e pede para que suas noras retornem para suas famílias. Ela chega para suas 2 noras e fala assim: olha, eu não fico mais aqui. As terras de Moabe não nos fizeram bem. Eu admito, eu e meu esposo, meus filhos, fizemos a escolha errada. Mas Deus está me dando a oportunidade agora de retornar para Ele. Retornar para minha terra natal. Retornar a Belém, a casa do pão, de onde eu nunca deveria ter saído. Então, vocês estão desobrigadas de vir comigo. Ela toma atitude, né, coerente, fala assim: olha, vocês podem voltar, falou para as 2 noras, para a casa de suas famílias. Então, queridos, aqui, Noemi nos ensina uma grande lição. Nesse momento, queridos, ela teve a humildade para reconhecer que havia errado. Ao decidir voltar, ela estava admitindo: foi errado nós termos vindo para cá. Muitas vezes é essa humildade que nos falta. Deus está nos dando a oportunidade de um recomeço, mas nós resistimos. Nós resistimos por falta de humildade, de reconhecer que errou e ter que voltar. Mas Noemi não. Ela entende, ela admite e ela toma a atitude de voltar. Ela decide voltar ao lugar onde Deus operava, aonde ali não faltava. Apesar da terra estar vivendo uma tragédia, a fome estava lá, mas lá Belém sempre representou a casa do pão. E ela decide então voltar. Deus quer nos dar, queridos, um recomeço. E é isso que Ele quer nessa noite oferecer nessa sala. Um recomeço. Mas para isso temos que aprender a amar também, incondicionalmente. É um outro ponto importante para o recomeço. É amar incondicionalmente. Vejam que enquanto Orfa, uma das noras de Noemi, voltou para sua família, teve uma que, ao contrário, toma uma decisão sábia. Ruth, a Bíblia diz que Ruth, por amor a Noemi, ela abandonou o seu povo, os seus deuses moabitas, para acompanhar a sogra já de idade.
Então eu vejo que o amor também é um ingrediente extremamente necessário para o recomeço. O amor incondicional. Precisamos de amar incondicionalmente para tomarmos a iniciativa de aceitarmos o recomeço. Ruth decidiu enfrentar, queridos, uma mudança radical em sua vida, até mesmo cortando os laços, diz a Bíblia, com o seu passado e até com sua nação. Essa mulher decide, por amor a Noemi, ela decide cortar os laços com a família, com o passado dela, com a nação, para seguir Noemi para Belém. Observe que no versículo 16 do capítulo 1, queridos, ela diz a Noemi, a Ruth diz a Noemi, onde fores, e essa frase é uma das frases mais comentadas pelos cristãos, onde fores, eu irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Foi aí que se ouviu pela primeira vez essa expressão. A Ruth, disposta a ter um recomeço de vida, de história de vida, ela incondicionalmente revela o seu amor à sua sogra e faz essa linda e bela declaração, abrindo mão de toda a sua história, do passado, com o seu povo idólatra, com a sua nação, com sua família, e toma a decisão de seguir Noemi, de seguir Noemi, por onde quer que ela for, e declara, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Esta, queridos, é com certeza uma das maiores declarações de amor e de renúncia encontrada em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Por uma pessoa, uma declaração feita por uma pessoa disposta, em nome do amor pela sua sogra, começar um novo projeto de vida. E é exatamente essa essência, queridos, que deve caracterizar todos aqueles que decidem recomeçar a vida também ao lado de Deus, ao lado do Senhor. Você um dia decidiu estar ao lado do Senhor. Eu abro um precedente aqui para te afirmar que essa decisão ela não pode estar condicionada. Tem muitas pessoas que só tomam a decisão de estar ao lado do Senhor condicionalmente. Se Deus der ele um carro, se Deus der ele um emprego, se Deus der ele A ou B ou C. Essa mulher, ela dá uma prova de amor incondicional para sua sogra, porque acreditava que através dela um novo recomeço de vida estaria proposto para ela. Deixa eu te dar aqui, um recado. Deus está disposto nessa noite a também dar a mim, a você, a oportunidade para um recomeço. Deus disse em Deuteronômio 23, versículo 3, que nenhum amonita, ele disse lá em Deuteronômio capítulo 23, versículo 3, que nenhum amonita ou maobita entraria na sua congregação. Porém, ainda assim, a fé de Ruth em Deus foi tão grande, que Deus concedeu a essa mulher a oportunidade de um recomeço. Mesmo sendo estrangeira e vinda de uma terra idólatra, Deus permitiu que, ou melhor, ela permitiu que o Senhor lhe desse um recomeço. Como recompensa, a Bíblia diz que ela se tornou mãe, queridos, de Obed, bisavô de Davi. Olha que coisa. Essa mulher, por tomar a decisão certa de aceitar a proposta que Deus estava dando para elas, essa mulher entrou até mesmo na lista
da genealogia de Jesus. Quem imaginava que Ruth teria um recomeço de vida tão maravilhoso como esse? Quem imaginaria que essa mulher estrangeira, viúva, se tornaria integrante da árvore genealógica de Jesus, como registra em Mateus 1, versículo 5? Quem diria? Uma estrangeira. Mas ela tomou a decisão certa. Ela decidiu aceitar o recomeço, né, de uma nova história para ela. Ruth passou pelo pior momento, queridos, de sua vida. Ela tinha tudo para voltar para o seu povo idólatra. O esposo morreu, a sogra já era de idade, ia voltar para outra nação. Seria talvez mais cômodo para ela ficar ali mesmo, nas terras de Moabe, sua pátria natal. Mas não, ela entendeu que a proposta que estava sobre a vida de Noemi, em voltar para a casa do pão, era muito melhor. Ela compreendeu isso e ela aceita o recomeço, querido. Ela tinha tudo para, né, permanecer ali, mas ela escolheu seguir o caminho de Deus e por isso recebeu uma recompensa muito maior do que poderia imaginar. Ela se tornou, né? Ela se tornou parte da árvore genealógica de Jesus. Imagina, de Davi, de Jesus. Está lá em Mateus 1, versículo 5. Aí eu quero perguntar, para nós finalizarmos aqui, que o horário já está avançado. Qual a maior dificuldade que você encontra quando percebe que tomou uma decisão errada? Qual é a maior dificuldade? Quando você se encontra numa situação que percebe que você tomou a decisão errada. Qual a dificuldade você tem para reconhecer isso? Noemi, apesar de ser difícil realmente reconhecer o erro, para muitas pessoas isso é difícil, ela admite: eu errei. Por isso eu vou voltar atrás. Eu retornarei para o lugar onde eu nunca deveria ter saído. Quando a gente ama a Deus, queridos, quando a gente ama a Deus, essas dificuldades, elas tornam-se pequenas. Quando eu ponho Deus acima das minhas dificuldades, fica mais fácil voltar para trás. Se eu amo a Deus, eu tenho que decidir em admitir o meu erro. Então a pergunta que fica: você ama a Deus ao ponto de virar as costas para o passado e caminhar na direção do Senhor? Se você ama a Deus o suficiente para isso, largue esse passado seu de tragédia, de perda, de destruição, e aceite o recomeço que o Senhor está oferecendo nessa noite. E você vai ver o quanto Deus vai mudar essa história. O quanto Deus vai... A Bíblia diz que a história de Noemi mudou ao ponto dela mais tarde, né, entrar na história da genealogia de Jesus. Uma mulher que, aos olhos normais, estava sem perspectiva, sem nenhuma alternativa, desprotegida, desamparada, mas Deus dá a ela uma oportunidade de um recomeço. Só que ela teria que reconhecer o seu erro, admitir que errou e voltar. Igual o filho pródigo, lembra? E voltar. É simples assim. É simples assim. Basta termos humildade para isso. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. O horário está avançado. Nós estamos aqui tentando reduzir, mas
Deus, aí está, ó Deus, vidas, ó Deus, que se encontram nesse momento, nessa sala, Deus, talvez uma história semelhante a de Noemi, Senhor. Uma história marcada por tragédia, marcada, Senhor bendito, por perdas, marcadas, ó Deus, por desfechos destrutivos, de dor, de tristeza, de sofrimento. Mas, no entanto, Senhor bendito, o Senhor nos traz nessa noite para nos dizer que, independente das consequências, ó Deus, das nossas decisões erradas, o Senhor, por amor a nós, nos dá uma nova oportunidade de um recomeço, Senhor. O Senhor fizeste isso na vida de Noemi, e nós vemos, ó Deus, o resultado positivo de uma nova história escrita na vida desta mulher, Senhor. Uma história de sucesso, uma história de reconstrução, uma história de reforma, de mudanças, ó Deus, na vida dela. Eu creio que o Senhor também, nesta noite, deseja proporcionar essas oportunidades, ó Deus, a pessoas que estão nessa sala. Por isso, Senhor bendito, eu lhe peço nesta noite, Senhor, ó Deus, interfira na história, no rumo da história de vida deste homem e desta mulher, Senhor. Ó Deus, abre o entendimento, Senhor, abre a compreensão dos teus filhos que estão comigo nesta noite, Senhor. Talvez alguns, ó Deus, em terras distantes, em lugares longínquos, fora da tua presença, sem perspectiva, sem esperança. Mas nesta noite, Senhor, o Senhor vem até nós por meio do teu Espírito, através da tua palavra, e nos revela que sobre nós há a oportunidade de um recomeço. Basta nós retrocedermos, Senhor, e voltarmos para a casa do pão, da onde nunca deveríamos ter saído, Senhor. Deus, reaproxima, Senhor, este homem, esta mulher novamente dos teus caminhos e da tua presença, Senhor. E escreva uma nova história. Escreva uma nova história de vida, Senhor, neste homem e nesta mulher, Senhor. Eu os abençoo, Senhor, a eles e a todos quantos estão nessa sala, e todos quantos ainda ouvirão essa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja abençoado, meu irmão, seja abençoado, minha irmã. E assim nós finalizamos mais essa reunião, mais esse momento com Deus aqui nessa sala, essa sala que cabe todo mundo. Cabe eu, cabe você, cabe todos nós. Deus abençoe, fique com Deus, um forte abraço. Nos perdoe mais uma vez a correria do dia a dia, mas Deus é conosco, tá bom? Fique com Deus, até amanhã, se bom Deus nos permitir. Tchau, tchau.